Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação do dia 21 de março, sexta-feira. Pessoal, hoje é para ser dia de vitória, hein? Eu quero saber quem está aqui no chat que a chuva abençoada chegou. A gente tem informado, né, essas condições das chuvas chegando em localidades que antes passavam por estiagem, ali em Minas Gerais, Bahia, né, tem um amigo aqui no Instagram que veio comentar comigo que a chuva lá, o tempo fechou lá para essa região dele. Agora eu quero saber, pessoal, vocês comentem aqui no chat para gente se essa abençoada chegou na região de vocês. Bom, pessoal, lembrando, né, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você não perde nenhuma das informações aqui do canal e sempre recebe as notificações quando o vídeo novo vai ao ar. A gente está com duas programações especiais nesses dias. Um é a FEMAGRE, né, uma feira que acontece lá em Guaxupé, organizada pela Cochupé. É uma feira que tem um foco especial, né, para a produção de café, que é o forte lá da Cochupé, né, a maior cooperativa de café do mundo. Então a gente acompanha, né, traz entrevistas especiais ao longo aqui da programação. Já tem muita coisa no site, vale a pena vocês acompanharem, né, esse especial. E também temos um especial para o Dia Mundial da Água, que é amanhã, né? Então, ao longo da semana, a gente entrevistou diversos pesquisadores do IAC para falar sobre esse dia tão especial, que é assunto de discussão diretamente, né? Principalmente aqui no agronegócio, utilizar a água de forma mais racional e olhando também, né, para essas questões ambientais. Afinal de contas, o COP30 é aqui no Brasil, né, lá no Pará, então a gente está muito no foco das discussões ambientais. Falando em água, vamos ver onde que essa abençoada está chegando nas chuvas. Estamos aqui com Bárbara Centelhas. Bárbara Centelhas, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Erickson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Bárbara, vamos comentar então, quais informações você separou aqui para a gente para os próximos dias? Legal, Erickson. É como você falou, né? A gente tem uma mudança muito positiva no padrão das chuvas no Brasil. Só recapitulando, né? Nós vínhamos aí de um período de maior estiagem no centro-sul, principalmente sul do país, sudeste, pegando ali também a parte do norte de Minas Gerais, Bahia, o Nordeste, grande parte passando por um período mais seco, onde nós já começamos a ver, né? Pensando em termos agroclimáticos também, o balanço hídrico, né? Então, a falta de água, o déficit hídrico predominando e a gente tendo cada vez mais menos água disponível no solo, né? Então, a condição já estava muito próxima à crítica, principalmente em São Paulo, Triângulo Mineiro, norte de Minas, como eu comentei, a gente via esse cenário muito drástico se configurando, e isso gerava uma preocupação, né, para as culturas de segunda safra, pensando também em cana-de-açúcar, café, tudo isso gerava grande preocupação ao produtor. E apesar de nós já termos entrado, né, no outono, que é um período agora que a gente vê essas chuvas reduzindo, muda um pouco o padrão climático, principalmente da região central do país, a gente tem aí uma semana de boas notícias em relação à chuva. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, depois a gente pode passar isso dia a dia, né, como que fica, mas é o acumulado de chuva dos próximos 7 dias. Então, de hoje, dia 21 de março, até o dia 28, próximo ali do final do mês. A gente tinha uma condição de estabilidade devido a uma área de alta pressão, desculpa, baixa pressão, né, causando aí algumas condições, mas a gente vê que agora essa chuva começa a retomar. Nós temos uma frente fria que ficou estacionária aqui no Atlântico Sul, que é o que está trazendo bastante chuva ali no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Espírito Santo, né? E isso também é atrelado a bastante umidade em relação à zona de convergência intertropical. Acho que é o restante do período dela, porque agora, né, no outono, ela começa a migrar para norte e os aportes de chuva em relação à Zecite começam a cair, mas por enquanto nós temos aí bastante chuva atrelado a ela, criando até um possível corredor de umidade que conecta toda essa umidade da região norte até a região sudeste central do país. Então, nós temos bastante chuva sendo prevista, principalmente aqui no Pará, né, na faixa mais leste do Pará, como a gente vê aqui indicado em rosa, essas chuvas podem superar a casa dos 150 milímetros, então tem bastante chuva sendo esperada para o Pará, norte do Tocantins, Tocantins como um todo, né, ainda que um pouco mais baixas, essas chuvas oscilam aí entre 60 e 80,
100 milímetros, é um volume considerável, pensando em uma semana. Maranhão, Piauí, começamos a ver volumes mais significativos aparecendo aqui no oeste da Bahia, né? Também um pouco menos intenso em termos de volume, esse volume já oscilando aqui entre 30, 60, 70 milímetros. Algumas regiões podendo ter pancadas de chuva até mais intensas, mas, né, diante do cenário ali de seca que nós vínhamos vendo, de fato, essa chuva tá retomando nessas regiões. O mesmo persiste aqui para a região mais central, então tem bastante chuva sendo prevista para Goiás, principalmente a região central, Mato Grosso, também olhando mais norte, noroeste do estado. São Paulo, né, o noroeste de São Paulo, o Triângulo Mineiro pode receber chuvas aí também mais intensas, acima de 80, 90 milímetros. O alerta persiste, né, aqui para o sul de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que por estar muito mais próximo dessa área de instabilidade, dessa frente estacionária, pode ter bastante vento, tempestade, chuvas intensas, tá? E aí o que a gente observa é no sul do país a condição ainda um pouco mais desfavorável para avanço de frentes frias, mas está tendo alguns tipos de perturbações que acabam gerando precipitação, né? Algumas frentes rápidas passando, trazendo um pouco de chuva, ainda um volume mais baixo, aqui nós já vemos chuvas aí inferiores a 40 milímetros, não tendem a passar acima disso no acumulado semanal, mais perto do que também vinha acontecendo, né? Os últimos dias foram praticamente de tempo 100% aberto, total estabilidade. Já é um cenário mais positivo, mesmo para o sul do país, que pode receber menos chuvas, assim como o Mato Grosso do Sul. Muito bem. E a gente precisa entender também, né? A gente já tem algumas participações aqui no chat, alguns comentando que a prometida chuva ainda não chegou. Então a gente precisa entender como é que ficam para os próximos dias essas condições, né? Como ficam essas chuvas, principalmente ali, ó. Já estou dando uma adiantada aqui, mas a gente vai olhar Uhum. com um olhar mais atento mais para frente. Pernambuco, comentando aqui, Minas Gerais, Goiás, enfim. Como é que ficam as condições de chuvas para os próximos dias? Beleza, vamos olhar. Quando a gente olha aqui, né, os estados do Nordeste, vamos começar por aqui. A gente vê os maiores volumes de chuva ficando aqui na região central e oeste da Bahia, Maranhão, Piauí, né, pegando também alguns estados mais do norte, a gente vê que esses volumes se concentram. Conforme a gente avança nos demais estados, nós vemos que tem chuva, tá? Mas essa chuva já num volume muito mais baixo, que oscila aí de 1 a 20, 30 milímetros no máximo, tá? Mas isso também, apesar de ser um volume baixo, né, Erickson, já é muito melhor do que nós vínhamos observando nos últimos dias. Então, pode ser, e uma característica dessas chuvas, dessas perturbações é a instabilidade. Então, a gente pode ter regiões que chovem mais, outras que chovem menos. Não vai ser aquela chuva branda, né, que cobre todo o território. Então, pode ocorrer essas chuvas localizadas, tá? Mas, de fato, o Nordeste é a região que apresenta os menores volumes dessas chuvas, tá? E aí, conforme a gente avança aqui para o Centro-Oeste, deixa eu atualizar aqui para nós já vemos, né, como eu comentei, Goiás também com bastante chuva aqui, pegando essa faixa central, né? Essas chuvas oscilando de 60, 70, 80, aqui superando até a casa dos 100 milímetros, né? Aqui mais próximo à região central. O sul do Goiás um pouco menor, essas chuvas também ficando aqui entre 40 e 50 milímetros. Então a gente vê que tem bastante variabilidade. Algumas regiões podem chover mais, outras chovendo menos, mas todas no mínimo aí uns 20, 30 milímetros é esperado, tá? Então, diferente ali do Nordeste, que essas chuvas poderiam ser mais pontuais e não chover todo o território, aqui, olhando para a região central, nós já temos expectativa que chova bem, principalmente Mato Grosso e Goiás, e talvez o norte do Mato Grosso do Sul, tá? Quando a gente olha a região mais central, sul do Mato Grosso do Sul, já se comporta, mas com essa faixa aqui também centro-sul de São Paulo, Paraná, que tende a ser volumes um pouco mais baixos, tá? No estado de São Paulo, eu sei que a expectativa é alta, porque aqui não tem chovido tanto, né? Tinha previsões em alguns momentos, em algumas fontes, mas a chuva não veio, né? Então, ainda assim, se a gente for olhar aqui o sul, né, do estado de São Paulo, essas chuvas tendem a ser menor, ficando aqui entre 3, 10 milímetros. Região central já tende a chover um pouco mais, mas os maiores volumes estão sendo esperados para o noroeste, tá, do estado. Então, vai ter bastante variabilidade nesse volume de chuva acumulado aí ao longo dos próximos dias. E aí, só para a gente finalizar aqui o olhar nas regiões, depois a gente pode olhar mais em detalhe,
também isso no o sul do país, né? Como eu comentei, algumas regiões, como o extremo oeste, parte do sul do Rio Grande do Sul, podem receber volumes um pouco mais significativos, mas também ficam nesse limiar de volumes mais baixos de chuva, principalmente a região central, né? O Paraná também acompanha esse cenário aí de menores volumes, mas que vai ter tempo nublado e umidade, isso a gente consegue ver que de fato vai acontecer, tá? Muito que bem. Agora, outro ponto importante para entender são as temperaturas, né? A gente que está aqui na região de Campinas, pessoal, aqui em alguns períodos do ano venta bastante e a gente está começando a sentir isso. Tem alguns pontos de Campinas que formam um corredor de vento muito forte. E aí é aquilo, né? Amanhece o dia friozinho, o dia vai Uhum. passando, vai esquentando, vem à noite, volta a esfriar. Para quem tem rinite, sinusite, eu, por exemplo, costuma sofrer bastante nesse período do ano, mas isso de forma geral, olhando outras regiões do país, eu estou com o IMET aberto aqui, ó, a máxima para Porto Alegre, por exemplo, 31 graus e a mínima 18, ou seja, também, né, temperaturas bem, né, bem distantes ali entre mínima e máxima. Olhando aqui para São Paulo, um outro exemplo, que 15 graus de mínima, máxima de 27. Ou seja, temos essa variação tão típica aí de outono, né? Aquela manhãzinha fria vai esquentando ao longo da tarde. Mas para outras regiões do país, como que ficam as temperaturas para os próximos dias, Bárbara? Perfeito, vamos dar uma olhada. Então, agora olhando as máximas, né? Vamos olhar máxima e mínima, só para a gente ter uma ideia nos próximos dias. Então, a gente vê que aquela bolha de calor, ela segue vigente, né? Aqui em parte da Argentina, Paraguai, que pega, né? Toda essa faixa, principalmente oeste do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, que as temperaturas podem superar os 34, 36 graus. Isso persiste. Ela oscila, né? Conforme avança uma frente fria. Ela tende a vir acompanhada de uma massa de ar frio, a temperatura cai, mas quando o tempo se torna mais estável, novamente a gente já vê que esse cenário de temperaturas mais elevadas retoma. E para o Cone Sul, né, aqui essa que pega São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente vê que as chuvas, né, até não passei no dia a dia, mas os próximos dias ainda são de estabilidade. Se espera um volume um pouco maior de chuva a partir do dia 23, 24, e aí as temperaturas vocês vão ver que vão dar uma mudada. Mas por enquanto, né, os próximos dias, essas regiões tendem a ser as regiões que têm maiores temperaturas e praticamente todos esses estados que eu mencionei aqui podendo ficar com temperaturas acima de 30, 32 graus, com exceção dessa faixa mais leste aqui, né, do Santa Catarina, Paraná, São Paulo e aí do Sudeste, ou como a frente fria está estacionária aqui na posição de Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, centro-norte de Minas, vocês veem já que a máxima fica um pouco mais baixa, né? Ela oscila aqui entre 22, 28 graus, 30 graus no máximo, em boa parte de Minas Gerais. Triângulo Mineiro ainda pode ter temperaturas mais quentes, né, mais elevadas, de 30 a 32. E aqui na região central, também essas perturbações, né, como elas causam mais chuva, isso faz com que a temperatura caia um pouco. Algumas regiões ainda podendo ficar acima de 30, 32 em Goiás, no Mato Grosso do Sul, mas não é aquela bolha de calor predominante. Vai estar mais calor em São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul do que no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará. Então, todas essas chuvas mais intensas acabam gerando essa queda natural de temperatura, onde as temperaturas, claro, se a gente for olhar aqui o norte, né, ainda é quente, porque é uma região quente, mas as máximas já giram aqui em torno de 28 a 30, 32 graus em algumas regiões, né, o que já é um pouco mais ameno. Isso persiste aqui no Tocantins, Maranhão, parte do Piauí, o oeste da Bahia também tende a ter uma redução nessas temperaturas, porque a gente tem o tempo mais nublado também, menos incidência de radiação solar. Então a gente vê uma tendência de onde essas chuvas vão chegar, essa temperatura máxima dá uma caída. As regiões que têm menos precipitações previstas aqui no Nordeste tendem a manter essas temperaturas mais quentes. Conforme a gente avança, né? Então, como eu falei, avançando aqui no dia 22, né, a gente começa a ver estado de São Paulo, principalmente o norte, noroeste do estado, que começa a receber alguma chuva, a temperatura começa a cair também, já fica aqui em torno de 20 a 30 graus, né? Então a gente já vai vendo algumas mudanças aqui conforme avança. O sul também, Mato Grosso do Sul, aquela bolha de calor começa a sumir conforme avançam mais condições de chuva, né? Ainda que esteja mais quente, continue mais quente.
aquele calor excessivo, acima de 30, 35 graus, já começa a diminuir aqui no sul do país, mas persiste no Nordeste, tá? E no extremo norte, onde também tende a ser um pouco mais seco. Às vezes está atuando mais aqui no Pará, Maranhão, Tocantins, não tanto aqui nos outros estados do norte, que fazem ficar mais seco e também, consequentemente, mais quentes. Né? A gente vê que uma frente começa a avançar aqui no sul do país a partir do dia 24, como eu comentei também, então já começa a cair um pouco essas temperaturas aqui no sul, apesar de centro-norte do Rio Grande do Sul e parte leste, oeste aqui de Santa Catarina, Paraná, algumas regiões do Mato Grosso do Sul ainda permanecerem temperaturas mais quentes. De forma geral, o que tende é dar uma diminuída nessas temperaturas. A partir do dia 25, quando de fato entra nessa essa frente um pouco mais intensa, nós já vemos que a queda de temperatura no Rio Grande do Sul é mais significativa, as máximas giram aqui em torno de 20 a 26, 27, 28 graus Celsius, bem diferente, né? Do início da nossa previsão, que superava os 34, 36 graus, né? E a gente começa a ver que essa bolha de calor diminui e fica concentrado o calor de novo, mais aqui no Nordeste e no extremo norte do país, tá? Então, conforme a gente vai avançando na previsão, a gente vai vendo também que conforme o mês de março vai chegando ao fim, aquele calorão também vai se dissipando, né? A gente acaba tendo aí cada vez menos temperaturas muito elevadas. E a gente chega ao fim da nossa previsão, o último dia que nós temos aí a máxima, pelo menos aqui no INMET, depois a gente pode olhar ali no INDE, trazendo aí uma trégua daquele calorão de temperaturas muito acima de 30 graus, isso se concentrando em algumas áreas apenas do sul do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso do Sul e a faixa leste do Nordeste brasileiro, tá? Então a região central, parte norte, sul e sudeste ao longo dos próximos dias tendem a ir tendo uma queda na temperatura gradual conforme essas frentes avançam. Bom, outro detalhe que a gente precisa trazer aqui para os nossos colegas produtores rurais, quando a gente vê essa mudança de temperatura, né, principalmente essas mínimas que acontecem ali no período da noite, abaixo de 20 graus, 18 graus, né, mostrando aí, a gente precisa entender as condições para as geadas. Em algumas localidades a gente entra nesse período com um clima geral muito seco, né, pela estiagem que passou, e a gente já vê algumas condições de geadas acontecendo. Condições muito pontuais nesse momento, mas a Uhum. gente precisa entender, né, essas condições para as geadas, como é que fica essa situação. A minha percepção é que ainda estão longe de acontecer uma geada mais preocupante em áreas produtoras, até porque com bastante chuva, né, o tempo fechado, é mais difícil a gente ter as ocorrências, né, porque para ocorrência de geada não é só a temperatura abaixo de 2 graus, que a gente chama de geada agronômica, né, porque se está 2 graus no sensor da temperatura, já está menos 2 ali no caule, na raiz da planta, né, então a gente considera 2 graus uma temperatura crítica, mas a gente precisa também de um tempo aberto, uma condição estável para a formação de geada, tanto que a gente tem o hábito de perceber, né, que os dias mais frios são os dias que fazem sol no inverno. Fica muito fica aberto o tempo, mas muito gelado. E isso faz com que ocorra a ocorrência de geadas. Então, assim, por enquanto, eu não vejo um risco muito alto, com exceção das áreas de serra, né, como aconteceu já na Serra Catarinense, 2 episódios, na Serra Gaúcha, podem ter, e realmente são as regiões, se a gente for olhar aqui, né, por exemplo, pegando a mínima de amanhã, são as regiões que registram as menores temperaturas mínimas aqui no Brasil, mas vocês veem que elas oscilam ainda entre 10, 14 graus, 16 graus Celsius, então a gente ainda não tem um cenário tão crítico. Claro que aqui eu estou olhando de uma forma mais macro, né, um modelo de previsão numérica, às vezes, dependendo das condições do microclima, lá pode baixar mais do que isso, mas pensando em áreas agricultáveis, né, que a gente olha aqui, região central, noroeste, norte do Rio Grande do Sul, o Paraná pode ter algumas regiões mais frias, também ali próximo à capital, essa faixa leste, sul de São Paulo, pensando também nas regiões de Café, né, sul de Minas, ainda é um pouco cedo para a gente falar de ocorrência de geada. E conforme a gente avança aqui na nossa previsão, né, você vê que no dia 23, eu estou pegando aqui o 9 UTC, quer dizer às 6 da manhã, que tende a ser o horário mais frio, né? A gente olha aqui que até aumenta um pouco essas temperaturas. Erickson, posso te pedir 2 segundos para eu conectar? Eu achei que o meu computador estava conectado na bateria. Por favor, a gente Só um aguarda. minutinho. Enquanto a Bárbara vai conectando o computador dela, eu sempre lembro vocês, né? Participem aqui do chat.
Eu já tô vendo, né? Achei que hoje o dia ia ser de vitória, hein, pessoal? Achei que o dia ia ser de vitória, o pessoal. Eu tava até esperando que algum de vocês nem fosse aparecer no chat, porque ia estar trabalhando na lavoura, né? Com a chuva voltando. Mas estou vendo aqui que o pessoal tá firme aqui, né? Fico feliz de vocês estarem aqui, mas também esperava que vocês estivessem lá nos manejos do campo, hein? Mas vamos lá, vamos continuar, Bárbara. Acontece. A gente avança aqui para o dia 24, né? Nós vemos que as mínimas também aumentam um pouco. Ela vai começar a baixar quando a gente chegar aqui a partir do dia 25, nós vamos, a expectativa é, né, que agora que vai entrar uma frente, talvez caia um pouco essas temperaturas, né, como a gente consegue ver aqui, ó, ainda no dia 26 de março, no extremo sul do Rio Grande do Sul, a gente já começa a ver de novo mínimas um pouco mais baixas, aqui entre 14 e 16, porque é pelo sul que essa frente vai entrar, já começa a cair um pouquinho na Serra Gaúcha essas temperaturas, né, mas de forma geral, se a gente for olhar, não tem nenhum cenário, por enquanto, desse risco muito intenso de geada, tá? Por enquanto, a gente não tem nada que nos traga esse. Acho que não tem mais. Além do dia 28, a gente consegue pegar às 3 da manhã. Também essa temperatura mais baixa aqui entre Nordeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Mas assim, é isso que você falou. As mínimas agora vão começar a cair. Pensando aqui em estado de São Paulo, Minas Gerais, a gente tinha aí as mínimas ficando entre 20, 22, né? Agora a gente já começa a ver as mínimas abaixo de 20 graus. Aqui hoje de manhã já amanheceu com 17 graus, né? Uma temperatura um pouco mais fresca, mas nada ainda muito crítico em relação à geada, principalmente essa semana de bastante chuva. Vamos ver como se desenvolve, né? O restante do outono. O fato da gente ter saído da condição de laninha, acho importante pontuar isso, né? A laninha ela traz esse risco mais iminente de geadas precoces ou geadas até mais intensas. Então agora o Pacífico estando mais dentro da normalidade diminui esse risco. Não quer dizer que não vai ocorrer geada nas regiões que têm maior tendência, né? A gente sabe que é natural que ocorra, mas aquela severidade, aquela recorrência muito elevada está sempre muito atrelada a anos de laninha, né? Então, pelo menos esse risco ele não está mais tão em evidência no momento. Bom, se é cedo para falar em geada, eu ia ter uma pergunta curiosa aqui que eu bati o olho em algum lugar, falando em condições de neve Hum. para esse ano no Brasil. Mas se é cedo para geada, para neve, então talvez nem seja o momento. Ah, mas Eu cheguei a ver isso também, Erickson, até fazendo um comentário lá atrás, quando a gente ainda tinha expectativa dessa laninha se formar agora, né? Porque o que que aconteceu em relação à laninha? A gente tinha uma expectativa lá atrás, no ano passado, de que ela ia se configurar em agosto, setembro, só que o oceano não se resfriou nessa intensidade e a gente começou a ter esse início de laninha, vamos assim dizer, a partir de dezembro, janeiro. Se de fato a gente seguisse nessa condição e a laninha atingisse o seu ápice ali por maio, junho, e a gente estivesse nessa época do ano numa condição de laninha, aí esse risco era maior. Claro, né, gente? Sempre nas localidades mais propícias. Eu recebo áudio às vezes falando que vai nevar em São Paulo, que vai ficar a cidade embaixo da neve. Não é esse o caso, né? É sempre bom relembrar isso. Mas como a gente teve essa mudança no padrão do Pacífico, não que não possa acontecer, mas eu acho que vai ser mais pontual esses episódios, tá? E mais no inverno mesmo. é isso mesmo, é sempre bom lembrar, né? A neve normalmente é em áreas turísticas ali, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Não pega o agro, tá, pessoal? Tem muita fake news, né? Não pega. Infelizmente. Vamos ficar atento aí com as informações que a gente recebe. Bom, vamos para a participação de quem está aqui com a gente no chat, então. Vamos passar a vinheta. Bom, como eu comentei aqui com o pessoal, né, eu imaginei que hoje o chat ia estar um pouco mais vazio pela volta das chuvas. Achei que ia estar todo mundo no campo lá, né, na lida, mas estamos aqui, né, com o chat movimentado, com bastante gente ainda esperando aí as abençoadas águas chegarem aí, né, as chuvas chegarem. José Pereira lá de Ouricorim, Pernambuco, né, tá sempre aqui com a gente. Continua aqui esperando, é um dos que continuam esperando. Ele diz aqui 77 dias que não chove lá, e ele aguarda a previsão lá para os próximos dias em Ouricuri, em Pernambuco.
Vamos lá. Aqui no Wind, né, olhando o modelo europeu SMWF, quando a gente olha o mapa, a gente já vê que tem um pouquinho de chuva, né? É uma região que já está com alguma instabilidade, alguns milímetros aqui agora ele saiu, mas se a gente pegar aqui o Oricuri, ele está apontando agora. Opa, isso era na madrugada, né? Vamos voltar aqui. Mas tem bastante chuva no entorno, né? Então, a probabilidade é que chegue um pouco de chuva a partir de hoje. Vamos olhar aquele nosso comparativo que fica mais fácil. Então a gente vê que o modelo SMWF, que é esse segundo aqui que a gente estava dando uma olhada, ele traz um pouco de chuva agora na sexta-feira, né, no restante da sexta-feira. No início do sábado também pode ter algum volume. No domingo também 8 milímetros. Segunda, mas ainda assim aquele volume mais baixo, né? Não é aquela chuva intensa como a gente observa em outras regiões do Nordeste, Norte, região central do país. Pode ter algum tipo de precipitação, mas dentro desse cenário, até como ele comentou, né, 70 e tantos dias sem chuvas, uma chuva de 4, 8, 10 milímetros, ela é boa, mas ela não resolve todos os problemas, né? Então, tem uma condição de tempo mais nublado para o final de semana, possibilidade de chuva, mas ainda assim não é um volume tão significativo. A gente vê um volume maior sendo previsto agora por outro modelo, né, que o GFS, que é esse primeiro, a partir da quinta-feira, dia 27, aí começa a ter uma chuva mais recorrente ao longo de todos os dias, né? Aqui no dia, na sexta-feira, dia 28 até cai um pouco a temperatura, a máxima fica em 28 graus, e a gente vê que tem previsão de chuva, mas um pouco divergente do modelo SMWF, né? Esse MWF também traz chuva aqui na segunda-feira, dia 28, no domingo, essa possibilidade também, mas em volumes menores. Então, o que que a gente consegue ver? Eu sei que aqui é bastante informação, né? Eu fico passando tudo. Possibilidade de chuvas agora nesses próximos dias um pouco mais baixas, o início da semana que vem mais seco e quente, mas a gente pode ter uma alteração aí a partir principalmente da quinta-feira, com volumes um pouco mais significativos, pelo menos uma das fontes da previsão aponta para isso, a linha Oricuri. Acho que não é uma solução imediata, né? Uma chuva que traz uma solução imediata, mas começam a apontar algum tipo de previsão nos próximos dias, tá? Nossa próxima participação aqui é do Roberto Padilha Macedo. Ele pergunta ali para a região de Sítio da Abadia, em Goiás. Vamos ver aqui. Vamos lá. Goiás, a expectativa é que tenham chuvas, né? A gente vê aqui que essas chuvas previstas, elas tendem a acontecer. De novo, vamos olhar o SMWF, né, que é o modelo de menor resolução primeiro. A gente vê que as chuvas, elas estão previstas em ocorrer mais no final do dia, né? Então aqui às 18 horas, 21 horas, pode ter algum volume no sábado, na sexta, desculpa, hoje. Aí no sábado esse volume tende até a ser um pouco maior, né? E também mais no período da tarde, né? Esses momentos que abre essa pancada de chuva, apesar do tempo ainda ficar relativamente nublado na região. No domingo, um pouco mais seco, mas na segunda já vê a retomada dessas chuvas em maior intensidade também no período da tarde, na terça-feira também. Então a gente vê que tem previsão de chuva conforme a gente avança na previsão, né? Na quarta da semana que vem, quinta, apesar de ter essa previsão de chuva no final do dia, no meio da tarde, é um volume um pouco menor, aí esse volume retoma com mais intensidade também a partir da sexta-feira, dia 28. Então, conforme a gente olha aqui na nossa previsão, né, de novo, o modelo GFS traz chuvas mais intensas a partir aqui do dia 29, 30, 31, pouco divergente em alguns horários e alguns dias em relação ao CMWF, mas o que a gente observa aqui é que tem chuva prevista todos os dias, nem que seja um pouco, nem que seja poucas horas, né? Ali das 3 às 6 da tarde, às vezes estendendo um pouco mais para a noite, mas tem previsão de chuva ali para a região do Sítio da Abadia, tá? Temos aqui também o Juliarte. O Juliarte era um dos que eu achei que hoje ia estar comemorando, hein? Uhum. Ainda mais que ontem teve até um alerta do IMET, ele é lá de Governador Valadares, em Minas Gerais. Tá no Mas ele, Minas, né? Vamos mas ele lá. comenta aqui, ó, chuva caiu tímida em alguns pontos da região, ali perto de Governador Valadares, mas na propriedade dele ainda não caiu, né? Ele quer as últimas atualizações, diz ainda que está seco, ele tem previsão de chuvas volumosas, mas aparentemente só ir para a madrugada de hoje, né? De hoje para amanhã, madrugada de hoje para amanhã, dia 21, entre dia 21 e 22.
que temos para... Exatamente. Uhum. Essa é a questão, né, Erickson? Quando a gente fala aqui da previsão, a gente está olhando a previsão para o município, só que o município ele é muito grande. E a chance de acertar exatamente quanto vai chover em cada propriedade é muito baixa, né? Porque a variabilidade ela sempre vai existir. Então, de fato, isso pode acontecer. O que a gente vê é que tem bastante umidade, né? Tem previsão de chuva no entorno, assim como na região que a gente observou lá de Pernambuco. Mas aqui na região de Governador Valadares, a gente tem bastante chuva prevista, principalmente para os próximos dias. De fato, o que ele falou, a gente vê aqui também que os maiores volumes começam a chegar na noite da sexta-feira, na madrugada do sábado, né? Então pode ser que seja o momento que tenha as maiores chuvas. Tem alguma previsão para agora, né? Agora no período da tarde, mas ainda é um volume muito baixo. Mas conforme a gente avança aqui na nossa previsão, vamos focar aqui na segunda linha, a princípio. Tem previsão de chuva para domingo, para segunda, para terça-feira, ainda que volumes mais baixos, tá? Então, essas chuvas mais intensas, que até dá aquele acumulado mais elevado, elas tendem a começar a partir da quarta-feira que vem. Então, pode ter chuva aí nos próximos dias, mas os maiores volumes mesmo estão previstos a partir de quarta-feira. Quinta, né? A gente vê que tem previsão de chuva em praticamente todos os horários da nossa previsão, de quarta até sábado. É claro que os maiores volumes ficam aqui na quarta, na quinta e na sexta, sábado já começa a reduzir, mas a expectativa é que chova, mesmo que no domingo, dia 30, 31, fique um pouco mais estável, o modelo já começa a mostrar chuva de novo na terça, agora já está entrando em abril no dia 1º, no dia 2. Então a tendência é de bastante chuva. A gente não consegue afirmar com certeza se vai chover na propriedade, mas tem previsão, pelo menos para o município de Governador Valadares, de chuva aí nos próximos dias, principalmente a partir da quarta-feira que vem. Próxima participação aqui do Gilson. Deixa eu só comentar um pouco antes. O Alex Braga perguntou aqui do norte do Espírito Santo. Alex, manda sua cidade de preferência, senão a gente vai escolher ali uma cidade do norte do Espírito Santo, tá? Bom, vamos lá para o Gilson. O Gilson comenta aqui na zona rural da região de Riacho de Santana, Bahia, choveu 10 milímetros. Ó, sabia, algum lugar vem boas notícias, Tá hein, chovendo. Gilson? Aí ele pergunta ali, né, para a região dele e pergunta também, né, como que vai ser o Laninha no final do ano. Ali também para Piauí, tanto Bahia quanto Piauí. É o que ele pergunta, né, como que vai ser essa Tá, condição de Laninha, se vai ser Laninha, El Ninho, e para essa região da Bahia e também considerando o Piauí. tá bom, vamos lá. Então, para o Riacho do Santana, os próximos dias, acho que eu tô na região certa, né? Estamos aqui na Bahia, estamos. Então, acredito que esteja na região certa. Qualquer coisa ele nos avisa se tiver, porque apareceu várias opções aqui para mim. Então, para hoje, né, tem previsão de chuva, tinha previsão de chuva para amanhã. Agora o período da tarde tende a ser um pouquinho mais seco, né? Tanto agora na sexta-feira, final de semana também aqui sem previsões de chuva muito significativa. A semana começa trazendo chuvas a partir de segunda-feira à tarde, né? A gente começa a ver um volume aqui. Na terça-feira à tarde também pode aí ter volumes acima dos 10, 15 milímetros, olhando aqui a previsão de terça-feira, desculpa, a partir do período da tarde, da madrugada de quarta-feira também. Então a gente vê que começa a pintar algumas chuvas, mas também não são volumes tão significativos, tá bom? Depois, aqui a partir do meio da semana, finalzinho da semana, começa a cair esse volume e tende a secar novamente, né? Diminui aí para poucos milímetros, às vezes inferior a 5 milímetros de chuva, né? E aí a gente começa a ver que a previsão fica num cenário sem previsões de chuva. Então, é uma região que vai ficar bem nessa transição de chover muito, chover pouco. Os próximos dias são mais otimistas, tá? E lembrando que a gente comentou da Laninha, né? A gente não vai ter, por enquanto, pensando pelo menos no próximo trimestre, aqui agora, finalzinho de março, abril, maio, junho, a expectativa é que esse fenômeno não esteja atuando, tá? Que a gente esteja numa condição de neutralidade, tá? A neutralidade nos indica que as temperaturas ali do Pacífico Equatorial não estão interferindo na convecção, né, na formação das chuvas aqui no Brasil. Não quer dizer que a gente não vai ter variação e que não possa ficar diferente do que é esperado, tá? Mas é só que esse fenômeno não vai estar atuando. Então, a expectativa, por enquanto, é que persista essa neutralidade, tá? Pelo menos até o meio do ano, o início do segundo semestre, a expectativa é essa, porque a gente vê a temperatura do Pacífico cada vez mais dentro da normalidade nos últimos dias.
Bom, vamos lá para o Alex, né? O Alex ele não determinou uma Passou? cidade, então vamos determinar aqui Linhares. Linhares no Vamos para Espírito Linhares. Santo. A gente já vê chuva agora. Vamos ver se vai persistir. Nuvens. Bom, pegamos aqui. A gente já vê até a base de bastante nuvem, né? E a gente vê que tem aqui, se a gente for olhar o modelo SMWF novamente, bastante chuva. Hoje à tarde tem previsão de chuva. A madrugada, né, de sábado, de sexta para sábado também, essa chuva tende a persistir. Tende a persistir no máximo até domingo. Depois, a partir de segunda-feira, esse volume já começa a cair. Tem uma chuva ou outra no início da tarde, mas volumes mais baixos. Então, a segunda até quarta-feira tende a ser mais seco. Mas a partir de quinta-feira, dia 27 a chuva retoma e retoma com intensidade. Se a gente for olhar aqui, né, tem chuva acima de 5 milímetros, aqui 6, 4,7. Na quinta-feira, na quarta-feira à noite, né, indo para a madrugada de quinta-feira, praticamente em todos os horários, né? E também a temperatura máxima cai significativamente. A gente tem aqui a temperatura máxima ficando em 26, 27 graus, né? Então, previsão de chuva aí de quarta noite, quinta, sexta, início do sábado. Depois dá uma estabilizada, essa chuva retorna no início da terça-feira, dia primeiro. Então, a tendência aí é ter chuva nos próximos dias, o início da semana que vem ficar um pouco mais seco e depois essa chuva retomar com mais intensidade, tá? Mas a expectativa aí é de umidade e chuvas, ainda que volumes um pouco mais inferiores, mas tem chuva, pelo menos nos próximos 2, 3 dias a gente pode ver. E aqui no próprio mapa, né? É o modelo SMWF para nós, ele já mostra que toda essa região do norte aqui do Espírito Santo já está com chuva ocorrendo. Se fosse um pouquinho mais ao norte, a gente já via um volume até um pouco mais significativo, né? Um pouco mais para cima aqui de Linhares, perto de Soretama. Então, algumas regiões aqui a gente enxerga, né? Não sei se ainda é Espírito Santo, que ele não traz as divisões, mas a gente vê que de fato tem chuva aqui em Colatina, em outras regiões do norte do Espírito Santo. Bom, vamos lá para o Evandro. O Evandro até me mandou alguns vídeos no Instagram, né, mostrando como que estava a região dele, as nuvens chegando, né, nos vídeos que ele me mandou. Ele é muito fã aqui das previsões do tempo. Ele até comentou que ele estuda bastante sobre o clima. Ele realmente gosta do assunto. Ele diz aqui, ó: Bom dia, Erickson. Tivemos lá uma pancada de chuva bem isolada na região do Vale do São Francisco, em Bom Jesus da Lapa. Fica uma ameaça de chuva, mas nada assim muito relevante, né? Porém, a chuva passa muito rápido ou muito distante lá de onde ele está. Fica nublado, as nuvens ajudam a tapar o sol, melhora a sensação térmica. Mas ele pergunta aqui, né, como que ficam os modelos, então, para Bom Jesus da Lapa, essa região do Vale do São Francisco. Vamos dar uma olhada. É uma região que também tá longe, por enquanto, dessas condições mais dessas perturbações, né, dessa instabilidade que vai gerar e que vai trazer um pouco de chuva aqui no oeste da Bahia, mas essa região acaba ficando nesse cenário de transição, né? E quando a gente olha a previsão, ela mostra isso para nós. Existe uma previsãozinha de chuva, pode ter chovido um pouco, essa pancada que ele comentou, mas a gente tende a ter um final de semana ainda seco e bem quente, né? As máximas aqui, se a gente for olhar o SMWF, trazendo 35 graus, o NOAA, que sempre é o GFS, que é sempre um pouco mais drástico, trazendo aí temperaturas de 38 graus a máxima durante o final de semana, então tende a ser um final de semana quente. E pode ter alguma chuva acontecendo na segunda-feira, aí o tempo começa a fechar um pouco, as máximas começam a cair ainda que acima de 30 graus, né? Pode ter uma chuva um pouco mais intensa na madrugada, de segunda para terça, depois de novo à noite de terça para quarta, e aí começa a aparecer possibilidades de chuvas ao longo da semana que vem, tá? Então, olhando aqui a previsão, o final de semana tende ainda a ser seco, pode ter essas pancadas, né? Porque aí vai depender muito das condições microclimáticas que vão favorecer ou não, né? Não vai estar no foco da chuva, mas a partir do início da semana que vem, a expectativa, pelo menos aqui dos modelos, se a gente for olhar mesmo o modelo GFS, que tende a ser um pouco mais pessimista por ter uma resolução espacial maior, ele também aponta para esses cenários, essas chuvas da madrugada de terça, na quarta-feira, né? Então, se a gente tiver aqui o avançar também
Na quinta, na sexta-feira, volumes mais baixos previstos pelo GFS, mas segue a tendência que nós observamos aqui no ECMWF, tá bom? Aí, a partir de sábado, reduz, ainda tem previsão de chuva, mas reduz um pouco. No domingo, e aí pode retomar essas chuvas na sexta-feira, no dia primeiro, né, no segundo dia do mês de abril, e depois começa a secar. Mas aqui a gente já está indo muito para frente na nossa previsão, né? Então a tendência é essa: final de semana um pouco mais seco e estável, e a chuva começar a aparecer, ainda que como vai manter esse padrão de pancada de final de dia, não vai ser fechar o tempo 100%, nublado e chuva intensa, mas pode ter sim volumes de chuva previstos nos próximos dias, principalmente na semana que vem. Vamos para a última participação aqui. Né? O Maurício, lá da L Grãos, ele pergunta para o noroeste do Rio Grande do Sul, não determinou a cidade, então a gente determina aqui como Santa Rosa, né? Que é uma cidade Vamos para Santa bem Rosa. conhecida e fica nessa região dele. Vamos para lá. Vamos lá, Rio Grande do Sul. Acho que é aqui. Vamos para Santa Rosa. Como eu falei lá, ainda o cenário é de estabilidade nos próximos dias. Eu rodei isso ontem lá para o pessoal do Sul, então a gente vê que esses modelos corroboram com o que a gente estava vendo ali no INMET no dia a dia. Então, essa sexta-feira, o sábado, o domingo tendem a ser ainda um pouco mais seco. Pode ter uma chuvinha ou outra aqui, né, no domingo, o modelo do SMWF mostra isso para nós, do GFS também, mas volumes mais baixos. A gente começa a ver uma mudança chegando ali para o noroeste do Rio Grande do Sul a partir de segunda-feira. A gente pode ter uma chuva mais intensa aí na segunda-feira à noite, depois na terça-feira à tarde também, volumes aqui de 16 milímetros. Isso persiste na quarta, na quinta, e aí na sexta-feira a gente tem de sexta para sábado um volume mais intenso sendo previsto, pelo menos aqui pelo modelo do CMWF. O NOAA já não traz essa chuva, né? Como eu comento, o NOAA ele é sempre um pouco mais pessimista em relação ao volume das chuvas, e aí depois tende a secar, tá? A partir do domingo, dia 30, volta a predominar o tempo seco e quente, e a gente não tem mais previsão de chuva pelo modelo SMWF. O modelo do NOAA sempre traz uma chuva mais intensa no final da previsão, né? E a gente vê que retoma aí uma chuva mais intensa na quinta-feira, dia 3, e sexta-feira, dia 4 de abril. Então, ali para o noroeste, como eu falei, né? Tem umidade, tem previsão de chuva, mas comparado com o restante do país e também com o que é esperado para essa época do ano, ainda é chuvas abaixo da média ali para o estado do Rio Grande do Sul como um todo, não só no noroeste do estado. Muito bem. Agradeço a todo mundo que participou aqui do nosso chat. Segunda-feira eu quero notícias melhores, hein, pessoal? Vamos lá, hein? Firma o golpe aí, vamos firmar e vamos ver essas chuvas aí, se elas chegam de fato para vocês. Bárbara Centelhas, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigada, Erickson. Prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos um excelente final de semana. Para você também. Bom, lembrando, pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Continue conosco aqui no Notícias Agrícolas ao longo do dia. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço.